Olá, mais uma vez eu peço licença para entrar em sua casa para apresentar esse programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas, para você entrar em contato conosco pelo Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Lá você pode assistir esse programa e pode assistir também outros programas. Pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br. Também você pode entrar no meu Facebook particular, na minha página particular, colocando ali no ícone de busca Jonas Grebe, você vai encontrar a minha página, faça seu comentário, vai ser muito legal ter você ali falando, dando a sua opinião e etc. Você também pode ver esse programa, passa para um amigo, para quem quer assistir, pelo www.guarutv.com.br, ok? Muito bem, muito gostoso receber hoje aqui esta, que está me ajudando a fazer esse programa, esta advogada jovem, uma jovem senhora, que às vezes que esteve aqui anteriormente veio com o esposo, hoje ela veio sozinha, que é a doutora Simone Cosme. Como vão as coisas, doutora Simone? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, tá tudo muito bem, tirando aí essas notícias bombásticas que nós tivemos aí, infelizmente, no final de semana, aqui na região da Baixada, né, com relação a esses assaltos, esses latrocínios. Tirando isso, né, doutor, vai tudo bem, graças a Deus. E mandar um abraço para o pessoal lá da Praia do Tomba, Dona Maria, o pessoal viu muito o programa, te mandou um beijo, Opa. Gostam muito, viu? Dona Maria, um outro beijo para a senhora e continue assistindo também o pessoal lá da Astúrias, que joga bote lá tem um monte de amigos lá, o William, o Vicente, o Roca, um monte de gente lá que sempre estão assistindo, comentando, né? Seu Chico Badalo, o pessoal sempre lá comentando, falando, tô vendo e tal, aquela poltrona, aquela cadeira, eles comentam, muito legal. E é isso aí, estamos aqui fazendo um programa sério, mostrando para as pessoas o que nós pensamos, né? Nós falamos aqui o que pensamos, aqui ninguém tem censura, ninguém é obrigado a falar uma coisa ou outra, nós externamos aquilo que sentimos, isso é muito gostoso. Doutora, para onde está caminhando a advocacia? A senhora que é uma advogada militante, tem baixado, na sua opinião, o nível o comportamento mesmo dos advogados? A senhora tem tido problema nesse sentido com colegas que estão chegando na profissão sem saberem direito como funciona a advocacia? Bom, doutor, o despreparo dos profissionais, ele acontece em todas as áreas. Nós temos o despreparo na área médica, nós temos o despreparo na área de engenharia e sempre tivemos o despreparo na área da advocacia, na área do direito. Isso eu falo porque a minha OAB fez agora esse ano, em janeiro de 2013, 20 anos de OAB, 20 anos no exercício da advocacia, na verdade, praticamente tempo, 25, porque desde o meu primeiro ano de estágio eu fui estagiária de 2 grandes empresas em São Paulo, a Votorantim, por 3 anos, e a Sul América Seguros por 2 anos, os 2 primeiros anos da faculdade. Então eu tenho de balcão, de umbigo de balcão, como nós fala. Falamos, Eu tenho já há 25 anos, eu fui uma grande executiva de uma grande emissora em São Paulo por 10 anos, mais 8 em outra. Né? A Record e a antiga Rede Manchete, até a transição para a Rede TV em 99 eu estava lá. Então eu tirei um pouquinho do umbigo do balcão nessa fase que eu virei gerente de recursos humanos e jurídica, depois diretora, mas nunca me desliguei dos prazos e acompanhando meus advogados estagiários. E a gente vai vendo no dia a dia, depois que eu vim para o Guarujá, eu voltei a militar mesmo, todos os dias, audiência e fórum. A gente vê um despreparo, tanto por parte dos advogados, não só recém-formados, viu, doutor Jonas? Nós vemos advogados balzaquianos aí que nós chamamos, advogados que já estão formados há um tempo, que erram erros assim crassos que não poderiam acontecer. O erro é humano, doutora, eu entendo o erro. O que eu tenho notado muito é o despreparo. Eu acho que a culpa inclusive, das universidades, exatamente. Que fazem, né, de roldão aí. Exatamente. Você passa em frente a uma universidade e pergunta hoje, você sabe onde que é a rua Honoré de Balzac? Eu falo assim, olha, eu vou responder, mas antes você já está matriculado aqui, exatamente. É obrigado a frequentar a faculdade. No meu tempo... Depois não passa no exame da ordem, exatamente. Uma grande parte, né? Exatamente. No meu tempo, lá em 1988, quando eu ingressei nas Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo, lá na Liberdade, que hoje é a Universidade Metropolitana Unida,
Naquela época nós tínhamos o Mackenzie, que era um nome... Eu entrei no Mackenzie em 74. Um nome de faculdade de Direito, muito peso, uma faculdade boa, com uma mensalidade acessível, mas era muito difícil de entrar. A USP, né, a São Francisco, que era inacessível para a gente, como é hoje um curso de medicina. Universidade Católica. A PUC, isso em São Paulo. Aí quem não conseguia entrar nem na FMU, nem na PUC, nem no Mackenzie, ia para Mogi, pegava... Já tinha FMU? Tinha FMU, que foi quando eu entrei em 88, eu já fui, acho que, 5ª turma. Aí nós é verdade tínhamos... que FMU quer dizer fui mal na USP? Aí entrou na FMU? Isso eu ouvia nos recrutamentos, até das pessoas que selecionavam, né? É verdade, fui mal na USP. E nós tínhamos a Mogi, que o pessoal pegava trem, ia para Mogi, e tínhamos Guarulhos. Existia, doutora, o 3M, né? Que se falava na época. A senhora conheceu isso ou não? 3M? 3M era Mobral, Madureza e Mogi. Saía formado. Mas era, Mogi o pessoal ia, eu tinha muita amiga Então, nós zombávamos de Mogi naquela época e veja, perto do que nós temos hoje em termos de universidade, é a primeira era linha, maravilhosa. Exatamente, nós tínhamos Mogi e a FIG de Guarulhos, depois teve a outra de Guarulhos, mais pra frente. E Guarulhos e Mogi era... A FIG é Valmor Bolan, né? Era nas seleções em 89, 90, quando eu me selecionava para estagiária, já tirava. FMU já vinha depois dessas duas. Então, só quem... Você sentava ali, você conversava com os candidatos. Era a PUC, era a Mackenzie, você já podia pegar a bolsinha e sair, porque você não ia entrar. Se tivesse São Francisco, então, tchau, porque você não passava. Mas, com isso tudo, o que a gente vê hoje, abriu muita faculdade, muita universidade, um despreparo, apesar de que nós vemos, quando você vai fazer uma seleção, como eu tenho 2 pós-graduação, mas é especialização, eu tenho muita dificuldade em conseguir um recrutamento para dar aula em universidades, porque eles exigem mestrado, exatamente para ter a certificação do curso, ter uma maior qualidade e atender os requisitos do MEC. Só que aí, já que é tão difícil para selecionar professor, por que saem pessoas com uma formação sofrível, como nós vemos aí? Saber. A FIG, falou da FIG para mim, tem uma memória fantástica da FIG, com o Valmor Bolan, né, quando o Valmor Bolan chegou a, inclusive, ser candidato a prefeito de São Paulo, ele era o reitor lá, não sei se ainda é, na FIG, eu fui professor lá, e a FMU, a Labib, né? Nossa, quanto e quanto eu convivi com Labib, que era uma diretora maravilhosa da FMU. Esposa do dono, né, da FMU. Do Silva, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, o Silva, que era, inclusive, secretário de negócios jurídicos. Foi a minha época de faculdade. E Labib, eu esqueci o nome do esposo dela, não importa, porque ela o meu contato era também com Labib, e tem uma história muito grande na FMU. Mackenzie também, né? Fui professor do Mackenzie. Eu fiz pós no Mackenzie. Eu dava aula de Direito Penal até o dia que eu consegui a minha carta de alforria. Falei, aula não dou mais. Até porque eu comecei a sentir dificuldade em lecionar num ambiente onde as pessoas não querem aprender. É difícil você querer ensinar alguma coisa para alguém que acha que já sabe e que não quer aprender. Então, sabe, o tempo vai passando, a vida toma outros caminhos e eu preferi parar com esse negócio de lecionar direito penal, que é a minha grande paixão. Mas falando em direito penal, doutora, nós tivemos 2 assassinatos brutais nas rodovias aqui no final de semana. A morte de um canadense que veio conhecer as praias aqui da Baixada Santista. Eu não sei bem a que cidade ele foi morto na rodovia. E outro, um pedreiro, que fez economia o ano todo e veio aqui à Baixada, ele ia até a Praia Grande para alugar uma casa para passar o Réveillon. E as pessoas dizem lá em São Paulo, né? Vá ver a casa, porque às vezes você aluga, chega lá, a casa não existe, vá ver a casa, vá ver a casa. E ele veio só ver a casa e acabou sendo morto por causa de um cordão banhado a ouro, que não vale R$15, que não conseguiu sair. Ele falou, não sai e tal. Uma pessoa mandou que ele deitasse, parece, e atirou. Uma coisa de doido, né? 2 crimes bárbaros. Até onde vai isso, doutora? Olha, infelizmente é um mix aí de um sentimento de muita tristeza, tristeza pelas famílias, tristeza por tudo que a gente vê. Como o médico de Santos, né? Que como foi o já médico, não se fala mais nada. Que foi a missa de 7º dia dele no sábado, o filho perguntando como é que eu fico sem o meu pai.
imaginei. A gente vê tanta violência, mas não imagina que vai acontecer com a gente, na nossa família. E aí, um final de semana posterior, exatamente, nós temos um turista canadense que está no Brasil para fazer pesquisas, para vir trabalhar, para trazer receita para o país. Nós deixou 4 filhos pequenos, todos pequenininhos, de 10 anos, acho que para baixo, uma escadinha, uma esposa jovem. Temos esse pedreiro, um jovem trabalhador que também deixou Pegava uma na criança. colher de pedreiro dia e noite para juntar o dinheirinho para passar Acordava, o Réveillon na praia. começava a trabalhar às 5 horas da manhã, veio com a família feliz para passar o ano novo na Praia Grande. Deixa uma criança também, acho que de 4 anos. Esse turista veio passar o dia aqui no Guarujá, almoçar na nossa cidade. Quer dizer, quis subir pela serra, pela Anchieta, para apreciar mais ele como uma pessoa que lida com agronomia, com plantações de tomate. Quis subir apreciando a nossa vegetação, a nossa paisagem. Acontece uma barbaridade dessa. Aliás, uma barbaridade alguns minutos depois de que um caminhoneiro foi assaltado pelo mesmo grupo. Parece que foi pelo mesmo grupo. As investigações caminham para que foram o mesmo grupo. Tem solução isso, E foi doutora? salvo. Quer dizer, eu acho que a solução no momento para a gente está sendo Deus, doutor Jonas, rezar, porque esse caminhoneiro, da mesma forma que ele podia ter levado um tiro porque ele não tinha dinheiro, e ele não levou, nós chegamos ao só ponto, Deus né? explica, e o outro rapaz levou, porque foi tirar o cinto, talvez, tenha tido um movimento brusco. Nós chegamos ao ponto que quando você é assaltado e não morre, você já dá graças a Deus por ter sido assaltado e não ter morrido. Isso. Quer dizer, é uma inversão de valores tão grande. Nós temos aí, eu sou um crítico muito sério dessas comissões, né, fajutas aí de direitos humanos, porque para eles, o ser humano é só aquele que contraria a lei, aquele que assalta, que mata, que rouba. Esse ser humano precisa ser preservado. A vítima, o pai de família, para essas pessoas, não é humano. Até eu queria que alguém que defende essa tese de direitos humanos viesse aqui conversar comigo, entrar no meu Facebook, vamos marcar um dia, vem aqui me explicar por que o médico que é morto na porta do hospital não é ser humano, né? O filho dele que agora fica sem pai não é ser humano, o canadense que é morto lá na estrada, ele não é ser humano. Ser humano é só o camarada que matou, o que morreu não é. Eu queria entender essa lógica. Eu tenho mais de 60 anos, tenho 37 anos de advocacia, eu fui professor, enfim, e eu não consegui entender ainda por que para essas pessoas só é ser humano aquele que não obedece à lei. Aí você tem que proteger, tem que cuidar, tem que... né? Agora, aquele que é trabalhador, que é honesto, que sai de manhã, volta à noite para trabalhar, para trazer o pão para casa, para comprar um carrinho lá. Ele é só mais um número. Esse não é ser humano, esse pode morrer à vontade. Estatística. O policial não é ser humano. O policial militar, o policial civil não é ser humano. Pode morrer à vontade, tomar tiro à vontade, que não é ser humano. Ser humano é só aquele que dá o tiro na polícia. Eu queria entender essa lógica, que alguém dos direitos humanos venha me explicar. Eu quero entender, eu não sei se talvez falta inteligência, falta o quê para mim, que eu não consegui entender. Então eu queria que alguém me explicasse por que só é ser humano aquele que quer cometer crime. As mães que estão perdendo os filhos para o crime, as mães que estão me assistindo, muitas estão me assistindo, que tem um filho que já está usando droga, que já está começando a fazer pequenos roubos, essa mãe não está feliz com essa situação. E quando ela fala para o filho dela não fazer isso, sabe o que o filho fala? Isso eu ouço das mães. O menino vira para a mãe e fala assim, mãe, não tem punição, mãe. Não tem punição. Eu posso roubar à vontade porque não vai acontecer nada. E acontece, viu? E acontece, as cadeias estão cheias. Não vai preso, ou fica aí com embargo infringente, o Zé Dirceu, o Genuíno, esses caras, para eles é molezinha. Mas para quem é pego e é levado lá, vai visitar uma cadeia para você ver. Ou na Fundação Casa. Eu passei a minha vida indo em cadeia. Não tem cadeia desse estado, pelo menos as mais antigas, que eu não fui. E a vida lá dentro não é fácil. Você que está se candidatando a ser um prisioneiro daqui a pouco, a vida lá dentro não é fácil. E outra coisa, esses meninos morrem com 20, 22. Quando chega a 25 anos já é veterano, doutora. Já. Eu faço parte da assistência judiciária aqui do Guarujá, pelo convênio da OAB com a Defensoria Pública de São Paulo. Eu nunca fiz área criminal na minha vida, doutor Jonas, até entrar pela assistência. Eu só fiz isso a vida toda, criminal e eleitoral. Eu não fazia porque na faculdade eu tinha um gosto de ser promotora. Como eu não tive chance de estudar para concurso, eu tive que trabalhar desde o estágio, então eu acabei caindo na área trabalhista, na área empresarial e assim caminhou minha vida. Mas aqui no Guarujá eu entrei na assistência, eu me candidatei também à vaga da área criminal.
E é muito triste o que nós vemos, exatamente isso que o senhor falou. Que a mãe chega chorando porque o filho não sai, né? Mães muito acabadas, mães trabalhadoras, sabe, diaristas, faxineiras. Eu conheço especificamente várias, em particular, não só porque eu defendi os filhos, mas porque elas já trabalharam na minha casa, tiveram a chave da minha casa, tiveram a confiança de eu deixar meus filhos. Mulheres íntegras que trabalham das 7 da manhã às 7 da noite, ainda fazem bico em contabilidades, em escritórios de advocacia, faxinando no período da noite, para dar tudo de bom para aqueles filhos adolescentes. Compram tênis da moda de marca, compram tablet, compram tudo que sai, e esses menores se juntam com outros do tráfico e vão fazer esses pequenos assaltos que vão se tornando grandes e que acabam levando à morte de homens como esse do Farol, lá da Praia Grande, como esse médico, esses dois de 14 e 16 anos. E quando a gente está no fórum, naquela audiência, é constrangedor aquele carro chegando com aquela sirene, é constrangedor aquelas mães em volta do fórum ali da Enseada, no Tejereba, na calçada, pedindo para Deus deixar por uma frestinha, ver o filho passar algemado. E no final da audiência, o doutor Edmilson permite, às vezes, que elas subam para ver o filho, que foi ouvido lá, e volta para a Fundação Casa, e volta para a cadeia, porque não foi liberado. E a gente vê que eles estão fazendo escola, porque eles têm 15, 16 anos, e você vai conversar no corredor com eles, eles já vêm com o ditado, doutor: estou arrependido, fiz porque eu uso droga, e já sabe quais os passos para conseguir atenuantes. Ei, ele fala dependência química, dependência doutor. Química, estou arrependido, não vou fazer mais isso, já tenho emprego em vista. E com isso, doutor, e confessa porque ele sabe que a confissão ajuda, já vai diminuir. Eles vêm lá de dentro com a cartilha e ensinam a gente. Eu vou ser sincera para o senhor. Aprende com eles. As minhas primeiras audiências aqui no criminal, você aprende com eles. Eles já vêm no corredor com o passo a passo do que ele vai falar para o juiz lá dentro, para ele sair com uma pena menor ou ser liberado ali naquela primeira audiência. Então é muito triste. Agora falta educação, né, a frieza deles, a frieza, Jonas, é demais. Como a doutora Daniela colocou no outro programa, que ela foi psiquiatra da Fundação Casa, a frieza é tamanha, é muito grande, eles não têm arrependimento, eles falam para o juiz que estão arrependidos, mas você percebe que não. Eles não têm nenhum sentimento assim, como tem a mãe que está lá fora desesperada. Para eles é uma brincadeira, né? Uma coisa... Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos para continuar com o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o seu segundo e último bloco, batendo um papo hoje aqui com a doutora Simone Cosme, que está me ajudando a fazer esse programa. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook /Do Jeito do Jonas, página pessoal do Facebook, Jonas Grebe, lá no ícone de busca, você encontra, pede para ser amigo, vou aderir você lá e vamos bater um papo, quero ouvir seu comentário e a sua opinião. Você também pode ver esse programa pelo www.guarutv.com.br. Doutora Simone, nós estamos falando aqui dessa meninada que envereda pelos caminhos do crime. As mães são quem mais sofrem e, infelizmente, o nosso sistema, principalmente de punição, é muito falho, nossas leis são muito falhas, muito mal feitas. Tivemos aí essa briga agora no estádio de futebol, lá em Joinville, dos vascaínos contra os atleticanos lá do Paraná. Uma atrocidade. E a camisa dos atleticanos escrito fanáticos, né? Então são fanáticos, a palavra do grupo deles já diz tudo. As pessoas do Vasco que lá brigavam são os mesmos que brigaram com a torcida do Corinthians, que foram punidos. A do Atlético Paranaense é a mesma que brigou no jogo do Curitiba, que estava punido a ponto de ter que levar o jogo para Joinville. Quer dizer, se essas pessoas tivessem sido punidas adequadamente, não aconteceria esse episódio que aconteceu agora. E você vê o nível de selvageria
de um rapaz desacordado, caído, e o outro vem com um pedaço de pau, com um prego e horrível. começa a bater e furar o rapaz com aquele Horrível. prego, como se isso fosse uma diversão. Quer dizer, o que passa pela cabeça de um ser humano desse? Ele não Qual tem é o sentimento, sentimento, não né? tem sentimento, não deve ter mãe, não deve ter pai, Qual é o porque sentimento? ele tem prazer na dor do outro. Ele não vai ficar preso, porque as leis do Brasil não permitem que ele fique preso, ele vai ser ouvido na declaração, fica 1 ou 2 dias. Qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento de direito faz uma petiçãozinha para o juiz, avocando a lei e a jurisprudência, o juiz é obrigado a soltar, porque é o que está na lei, o juiz não faz lei, ele cumpre lei. Domingo que vem não vai ter jogo, mas se tivesse, essa pessoa estaria no jogo, Brigando. fazendo a mesma coisa. Exatamente. Né? Falta o quê, doutora? Punição? Falta uma lei para esse caso. Se aquilo não for um selvagerismo, se aquilo não for uma tentativa de homicídio concretizada, realizada, filmada e vista por milhões de brasileiros, por que esse cidadão não pode ficar em flagrante? Porque não tem delegacia especializada para crime de futebol? Porque a lei não tem você previsão. vê, eu ouvi isso na televisão ontem, não estou inventando isso. Se eu sair na rua aqui agora e dar um tapa na cara de um policial, estou preso. Ou não? Exatamente. Estou preso. Não posso dar um tapa na cara. Você não pode nem falar com um tom de voz alterado, porque é desacato. Ele te leva. Explique. Ele te leva. Alguém da própria Polícia Militar, que eu respeito demais, alguém da própria Polícia Militar, me explique por que dentro do estádio de futebol eu posso bater na cara do policial. O que é lá? É um campo neutro? Por que se eu sair na rua e der se eu sair na rua e der um tapa na cara de um policial, eu vou preso? Por que se eu estiver dentro do estádio de futebol, eu posso bater no policial? Alguém me explique isso, porque eu não consigo entender. Doutor, eu ignoro esse fato. Porque... Não, eles batem na polícia. Mas isso, nesse jogo Corinthians lá e Vasco, é área diplomática, é nesse campo jogo neutro. Corinthians e Vasco que aconteceu lá em Brasília, eles bateram Exatamente. muito na polícia e ninguém foi preso. Então eu queria entender por que dentro de um estádio se pode bater num policial. Gente, é o fim do mundo. Jonas, a primeira coisa que me veio na cabeça quando interrompeu o jogo, aquela selvageria, esse prego, aquela cena, o rapaz desmaiado e o outro batendo. Como se fosse, nem o pior homem de Neandertal faria uma situação daquela. E veio na minha cabeça o seguinte: a situação dos comandantes da Polícia Militar nesse país e dos próprios soldados da linha de frente que foram na manifestação em junho. Eu penso na polícia nisso. E que estão aí nas ruas e que estão... A Polícia Militar está assim, Jonas. Se eu faço, vem os direitos humanos e pune porque eu agredi muito, eu coloquei uma algema muito apertada no coitadinho, ele gritou. Então vem todo mundo em cima da polícia. Se a polícia não age, vem todo mundo falando que a polícia foi omissa, que a polícia não faz nada, que a polícia não faz porque ganha pouco, porque a polícia não quer mais se expor. Eu tenho pena, eu estou assim com a Polícia Militar e não abro, eu admiro a rota desde criancinha, eu admiro a Polícia Militar, eu sou filha de militar, meu pai é militar aposentado, eu fui criada naquele rigor que você conhece, e eu acho assim, no meu tempo de criança respeitava a polícia, criança tinha medo da polícia, mãe, hoje não respeitaria o pai e a mãe mais. Não porque a polícia faz atrocidade como espalham na favela, que criança tem medo de polícia porque a polícia vem matar, não é por isso, criança tinha respeito pela polícia. Aquele carrinho laranja, branco e preto que vinha, ou fusquinha baratinha, aquela heroína. Doutora, você pega esses canais de TV a cabo, que eu não sei o nome desses canais, mas quando eu vejo, você vê a polícia dos Estados Unidos, por exemplo, agindo, é suspeito, ela vai, já dá uma rasteira, o cara chão, acabou. Já cai, algema até por segurança da pessoa, leva. Aqui, exatamente. Se você algemar, sai gritando. Os defensores das pessoas que são contra a lei, né, que são chamados de direitos humanos, que eu já disse aqui, eu quero que eles venham me explicar por que eles são uma organização que defende só criminosos e todo mundo que não for criminoso eles não consideram ser humano. Eu queria entender isso, por favor, me expliquem, né? Essas pessoas vão para cima da polícia. Não, porque a polícia de São Paulo é a que mais matou não sei quantos mil, tá bom. Só que São Paulo tem 50 mil, o Brasil tem 50 mil homicídios, a polícia matou 2 mil e os outros 48 mil. Então é complicado isso, ser polícia no Brasil hoje é muito difícil mesmo. Tá demais. Eu aqui dou até os parabéns para os nossos comandantes aí, porque olha, tem que ter vocês coragem. são heróis, tem que ter coragem, tem ser um policial militar hoje tem que ter coragem. Porque tem tanta organização contrária e outra coisa, tem muita gente que cometeu muito crime na vida que hoje está no governo.
por exemplo, o caso do Zé Dirceu e do Genuíno, que sempre tiveram envolvidos em atos ilícitos, assaltando o banco, esse negócio todo, e que hoje são grandes autoridades e agora presos de novo por política, né? Então é muito difícil quando você tem no próprio governo pessoas que são contra a segurança pública, contra a polícia, principalmente. Exatamente. É muito difícil, né? Que moral, disso, né? Doutora, a Veja antecipou aí trechos do livro do Romeu Tuma Júnior. Aliás, Romeu Tuma Júnior, com quem eu tive a honra de conviver uma época da minha vida, um período curto, mas convivi no futebol, né? Ele participou uma época da Federação Paulista, e ele diz ali algumas coisas que eu falo faz tempo, né? Como, por exemplo, essa do Lula sempre está colaborando com o governo militar. Isso eu falo há 30 anos, eu não comecei a falar hoje. Mas rapidinho, que o tempo está acabando, como é que a senhora viu essa notícia nova do livro do Romeu Tuma Júnior? Eu vejo não com surpresa nem com espanto, vejo como o senhor. Eu vejo como a verdade que veio à tona agora, demorou para vir. Eu fico triste porque demorou, já devia ter vindo há uns 2 anos atrás, seria melhor, né? O senhor sabe por quê. Mas veio a tempo, né? Antes de 2014. Então eu acho que isso serve para as pessoas. Muitos estão saindo aí. Doutora, ninguém parou para pensar o seguinte: se a ditadura acabou em 85, como que o Lula foi candidato a governador em 82? É claro que ele fazia parte do jogo. Mas, doutora, a Paulinha, a minha diretora, a Paula Maia, está falando no meu ponto aqui, que nós temos que encerrar o programa. Eu vou voltar para falar ela disse aqui no meu ponto que a única coisa que eu posso fazer é te dar 30 segundos para você falar tchau. Então eu vou pedir para voltar para falar sobre esse assunto, hein? E logo, para não ficar velho. Eu acho que esse assunto não vai ficar velho. Só me despedindo, falando que foi muito bom. E pena que eu não estive lá ontem, na inauguração do PSC lá. Do escritório do PSC. Isso, mas eu vi que foi muito legal pelo Face. Parabéns a todos lá do partido. Um beijo especial para você e para o Duíno. E falar que eu estou aqui, estou à disposição. Quando quiser, pode me chamar, que eu sinto saudades. É isso aí. Muito gostoso ter aqui a doutora Simone. Pena que o tempo passa tão rápido. Mandar um beijão lá para o Carlos Nunes, o esposo da doutora Simone. E que ele venha o mais breve possível participar conosco aqui do programa. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.